Olá, meu nome é Jéssica Silva, sejam todos bem-vindos ao meu primeiro vídeo Desmistificando o Crochê, dessa nossa série que vamos falar sobre algo simples que você pode aprender do zero até ao avançado. Em menos de um ano você já consegue ter vários resultados. Você acha que o crochê é algo muito difícil e que só serve para profissionais? Você está totalmente enganado. Hoje eu quero te ensinar, é por isso que eu estou aqui, para mostrar para você que você também é capaz de dominar essa arte maravilhosa que é o crochê. Já me peguei no começo, quando eu estava ali começando a descobrir essa arte, rolando o meu feed, né, das minhas redes sociais, e eu vi aqueles trabalhos maravilhosos, daquelas artesãs maravilhosas, mostrando o trabalho concluído, e eu ficava pensando, meu Deus, isso deve ser algo de outro mundo, né? Mas acabamos esquecendo que elas também começaram do absoluto zero e que os primeiros trabalhos delas não foram tão perfeitos assim. E é por isso que eu tô aqui hoje, para começar essa série de vídeos que vão te mostrar que você também é capaz de fazer o crochê. E ao dominar essa técnica, você estará abrindo um mundo de possibilidades. Se o seu objetivo é fazer peças para o seu guarda-roupa, como por exemplo esse vestido que eu estou usando hoje, ou então para fazer para a sua família, ou ainda uma renda extra, você está no lugar certo. Hoje eu quero te mostrar como começar no crochê. Mas antes da gente entrar em tudo, em toda essa parte de como fazer o crochê, eu preciso contar para vocês como foi esse meu contato com essa arte que é o crochê. Antes de tudo isso, antes de eu começar a fazer o crochê, antes de eu imaginar que eu estaria fazendo crochê, o que aconteceu? Há uns anos atrás, eu vivia em busca de me encontrar, de encontrar o meu eu interior. E era uma coisa muito difícil para mim, porque eu sempre me culpava por não ter algum objetivo para o meu futuro, por não ter algo planejado para o meu futuro. Então, nessa busca de me encontrar, eu e meu noivo, a gente começou a procurar alguns cursos de autoconhecimento, de conhecimento pessoal, e assim a gente foi fazendo alguns cursos, tendo algumas mentorias com esse profissional que deu o curso para nós, e eu sempre fiquei muito frustrada, porque assim, como os cursos eram em grupos, né, eram mais pessoas que participavam, eu via lá todo mundo escrevendo os sonhos, os objetivos, e eu não tinha nada, naquele momento não vinha nada na minha cabeça, de como eu queria ter um futuro, do que seria o meu futuro, né? E eu então fiquei por muitos anos frustrada e procurando o que eu queria. Comecei a fazer uma pós-graduação, eu sou formada em administração, e depois disso eu larguei, não queria mais saber, né, de estudar e tudo mais. Mas depois de fazer esse curso, então eu tentei uma pós-graduação, fiz um MBA em marketing, mas não era aquilo que eu queria para mim. E continuei na busca, né? Fui à academia, ler livros, outros exercícios físicos, mas nada assim me despertava aquela paixão dentro de mim. Então eu continuei, mesmo frustrada, eu continuei nessa busca, né, de autoconhecimento. E depois de uns anos, agora, então, é bem recente que eu encontrei o crochê. E como foi? Eu sempre falo agora, depois que eu já entendi, né, esse meu autoconhecimento, dessa busca de ficar procurando, procurando e não encontrando, essa arte sempre esteve dentro de mim. Então eu procurava fora, mas na verdade eu esqueci de olhar para dentro, do que eu gostava de fazer, do que eu sou, do que eu era, né? E foi aí que eu me encontrei. Encontrei o crochê, me apaixonei, né, de primeira, assim, foi rolando vídeos no feed do TikTok que eu vi uma moça fazendo e eu falei pro meu noivo, não, eu quero comprar uma linha e uma agulha. Ele falou, vai lá, compra. E no outro dia eu já comecei a fazer o crochê e, assim, é óbvio que as primeiras peças da gente saem um Frankenstein. Mas, gente, o negócio é começar. Começar a praticar. Todos os dias eu sempre estava fazendo um pouquinho e a minha evolução foi muito rápida porque eu estava determinada em aprender a fazer crochê. Só que antes de eu começar ainda, eu tive o primeiro contato que eu tive com a arte, com o artesanato, porque eu gosto muito de fazer isso. E o incrível é que
que nem eu falei, estava dentro de mim e eu estava procurando fora, né? O incrível é que eu comecei com artesanato quando eu era ainda muito criança. Eu participava de um projeto, né, na cidade onde que eu morava, que é uma cidade próxima da onde que eu moro hoje, que o nome é Centro de Convivência do Jovem e Adolescente. Hoje, infelizmente, esse projeto não existe mais. Mas naquela época era muito legal, porque era no contraturno da minha escola, né? Eu ia na escola na parte da manhã e participava desse centro que a gente chamava de clubinho na parte da tarde. E era muito interessante, tinham várias oficinas, né? Então a gente aprendia a cozinhar, é óbvio que sempre tinha um professor junto com a gente, né? A costurar, os aluninhos todos tinham a sua máquina de costura. Imagina a responsabilidade das crianças já costurando, sabe? Hoje eu olho para trás e vejo como isso era, tipo, tão legal para nós já poder ter a autoridade de sentar numa máquina de costura e aprender a fazer as nossas coisinhas, né? Eu fazia muita bolsinha, enfim. Então, nessas oficinas a gente tinha aula de bordado, que eu aprendi o ponto russo e o ponto cruz. Aprendi também a fazer desenhos de grafite. Gente, eu amava desenhar, era muito bom para mim. E também, uma das coisas que eu não esqueço é que a gente aprendeu a fazer fuxico, que também é uma arte muito conhecida, mas pouco falada aqui no Brasil, né? Mas muitas artesãs utilizam o fuxico, que é uma coisa muito fofinha. Dá para fazer almofada, manta. Tem até uma moça que fez um vestido totalmente de crochê, gente, de crochê, desculpa, de fuxico. Eu achei aquilo maravilhoso. E não foi ali que eu tive o contato com o crochê, mas foi ali já de criança que eu tive o contato com o artesanato, com a arte de criar, a arte de você fazer o seu artesanato. Então esse foi meu primeiro contato. Meu primeiro contato com o crochê foi com uma tia minha que me ensinou a fazer correntinhas. Ela até me deu uma agulha e um novelinho de linha que ela tinha já no finzinho, assim, para mim ir praticando as correntinhas. Só que, gente, eu era criança, então a criança você tem que pegar na mão muitas vezes e ir ensinando, né? E como naquela época não tinha essa de vários vídeos no YouTube, eu lembro que o meu irmão tinha um computador daqueles de caixona, sabe? Não sei se vocês lembram disso. Talvez essa nova geração não teve nenhum contato com esse computador ainda, né? E eu não podia tocar naquele computador. Então não tinha revistas com gráficos, eu nem imaginava como que era fazer, né, o crochê. E acabei deixando de lado aquela agulha e aquela linha. Infelizmente, né? Mas agora, depois de tantos anos, eu voltei a ter o contato com o crochê. E é isso, gente. Não é só fazer tapetes, não é só fazer paninhos para mesa. É uma arte maravilhosa que você pode criar várias coisas. Como esse vestido que eu estou usando hoje. Esse é da minha criação. Ele é um vestido super fresquinho, maravilhoso. Deixa eu até mostrar para vocês já. Que é algo muito simples de fazer, que parece mirabuloso, mas ele é muito facinho de fazer. Eu fiz ele em um dia para vocês terem noção. E é isso, então. Fiquem até o final desse vídeo que eu quero mostrar para vocês como começar no crochê. Agora a gente vai falar sobre alguns mitos que existem dentro dessa arte do crochê. Um deles, que é muito conhecido, é que o crochê é algo difícil de aprender. E, na verdade, essa técnica de crochê, essa técnica manual, né, é uma das mais simples de aprender a fazer. Por quê? Existem pouquíssimos pontos básicos e com esses pontos você consegue fazer desde pequenininhos chaveirinhos até grandes mantas. O que você vai precisar é apenas prática e paciência, assim como tudo de novo que a gente está aprendendo a fazer. Existe uma teoria que ela é muito válida, que se trata do quê? Se você tem força de vontade de aprender algo e pratica essa coisa ou essa arte, podia ser violão, teclado, ou então técnicas manuais como o crochê, se você passa a praticar ela 10.000 horas, que dá mais ou menos aí 3 horas por dia, durante 10 anos, você chega à excelência. Não estou falando que você vai levar 10 anos para aprender o crochê, porque é uma arte muito simples, como eu já disse. Eu estou falando de excelência, quando suas peças estarão simplesmente magníficas. Só que você pode chegar nessa excelência antes com o crochê, porque eu já disse, é uma técnica muito simples de aprender,
por ter pontos básicos, né? Por ter pouquíssimos pontos para você aprender a fazer. O segundo mito que a gente vai falar hoje, vamos falar dele agora, é sobre a coordenação motora. Ah, eu sou muito descoordenado para fazer crochê. E eu vou te contar. Na verdade, o crochê até vai te ajudar a melhorar essa coordenação, porque muita gente acha que o crochê precisa tipo de uma habilidade motora gigantesca, mas na verdade isso é só um mito. As pessoas mais próximas a mim sabem o quanto eu sou descoordenada e até mesmo muito atrapalhada. E o crochê para mim acabou se tornando algo como se fosse eu estar escovando meus dentes, né? É algo muito natural para mim fazer. Uma dica que eu quero dar, então, se você se considera descoordenado, é começar com peças pequenas e vai aumentando gradualmente, porque assim você vai melhorando a sua coordenação motora e vai aumentando gradualmente, melhorando as suas peças. Então comece do pequeno, aí vá para o grande. O terceiro mito é sobre ter tempo para fazer o crochê. E na verdade, você não precisa dedicar horas e horas para o crochê. É claro, né, que depois, quando você já tiver encomendas ou então você tem algum projetinho que você quer fazer para tem data específica, aí já é uma coisa diferente. Mas agora que você está começando, dedique assim, se você não tem muito tempo, 10 ou 15 minutos por dia no crochê, que você vai desenvolvendo, vai conseguir desenvolver essa habilidade. Uma dica que eu dou é que, assim, crochê é muito flexível. Você pode levar junto para o trabalho, então tenho 15 minutinhos lá de descanso, vai fazendo crochê, vai praticando. Ou então, tá assistindo aquela série, né? Tá viciado naquela série, vai praticando. Eu, por exemplo, só faço crochê assistindo alguma coisa. Para mim é maravilhoso poder estar assistindo a minha série favorita e estar fazendo crochê. E é isso, ele é muito flexível. Fui numa consulta, por exemplo. Aí tô lá esperando o médico atender os outros pacientes. Eu tô lá fazendo meu crochê, é sério. Eu levo meu crochê junto para onde que eu vou. Todos os meus projetinhos que eu tô ali em andamento, eu levo sempre junto comigo. Então é isso. Dedica 10, 15 minutinhos por dia. E assim, o nosso dia tem 24 horas para todo mundo. Então, quem quer fazer vai dar um jeito. E quem não quer vai dar uma desculpa sempre. Ah, amanhã eu começo a fazer meu crochê. É isso, se você quer, 10 ou 15 minutinhos do seu dia são suficientes. O quarto mito, mas não significa que vai ser a quarta coisa que você vai ouvir. É que crochê é coisa de vovó. Provavelmente quando você vai dar início a fazer crochê, quem vai estar ao seu redor vai falar: "Nossa, virou vovó agora, né? Que tá fazendo crochê e tudo mais". Quando eu comecei, gente, eu escutei muito isso. Só que eu não me ofendi. O que eu fiz? Eu continuei praticando e fazendo as minhas peças. A única coisa que eu pensei quando as pessoas me diziam isso, que eram pessoas próximas a mim, é que eu vou chegar e vou mostrar, vou estar usando o meu crochê. E essas pessoas vão ver que crochê não é coisa de vovó. E realmente, gente, crochê não é coisa de vovó. Olha só o vestido que eu estou usando, eu já mostrei ele para vocês. Eu tenho inúmeras peças de roupa e que eu uso no dia a dia. E tenho muito orgulho, que são peças que foram feitas por mim. E assim, crochê é coisa de vovó está super ultrapassado. Então, se você escutar essa frase, não se ofenda. Pensem comigo, grandes marcas estão fazendo. O crochê está até na Fashion Week, gente. Então não existe essa coisa de que crochê é coisa de vovó. O crochê está ganhando cada vez mais mercado. Então é isso. Crochê vai continuar no mercado por muito tempo. Hoje a moda é uma coisa muito louca. Não existe mais o certo e o errado. Então, o crochê vai ganhar cada vez mais mercado e vai continuar. 2025 vocês vão ver o quanto que o crochê vai estar presente nas passarelas, nas vitrines. Só escutem o que eu estou dizendo. O quinto mito que nós vamos falar hoje é que algumas pessoas acreditam que você tem que ser super criativo para fazer peças de crochê. E, na verdade, você não precisa ser nenhum gênio para fazer crochê, né? Para criar as peças. Porque existem tutoriais com passo a passo, revistas com gráficos. E quando eu falo gráfico, gente, não se preocupem, que eu vou ensinar vocês a ler os gráficos também. Então é isso. Se você está começando, vá assistir tutoriais, pegue revistas, veja os gráficos e não se preocupem em criar peças logo de início, tá?
sigam os tutoriais, vão devagarzinho, que vocês vão aprendendo. E assim, depois, então, que você já tá ali familiarizado com os pontos, aí, e se sentir super confortável, aí você pode criar suas peças. E vocês vão ver o quão simples isso é, porque a criatividade de vocês vai começar a aflorar e vocês vão querer criar as peças, vocês vão ver uma peça, nossa, eu poderia fazer diferente, vou fazer do meu jeitinho. E é isso que vocês vão começar a perceber com o passar do tempo, que a criatividade vai vir e vocês vão querer criar as suas peças. O sexto mito é que crochê não dá dinheiro. E isso realmente é só um mito, tá bom, gente? Muitas pessoas começam a fazer o crochê como um hobby. Por exemplo, eu queria apenas criar as minhas próprias peças, minhas peças de roupa, fazer volta e meia um tapetinho, para mim, para meu uso, né? Mas conforme você vai fazendo, vai postando sua evolução, as pessoas vão pedindo. E existem várias técnicas também para você fazer disso uma fonte de renda. Então, o crochê dá dinheiro sim, você só tem que saber aonde vender. Muitas pessoas começam como hobby e depois disso passa a ser a sua principal fonte de renda. Não é só uma rendinha extra, é a principal fonte de renda. O segredo disso tá em você se dedicar a um tipo só. Digamos assim, se dedique a fazer crochê de tapete, ou amigurumi, ou peças de roupa. Eu não estou falando que você não pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que se você quer excelência em alguma coisa, pratique, pratique, pratique aquilo. Quero vender amigurumi, pratica amigurumi. Os pontos são os mesmos, mas às vezes muda uma técnica ou outra, que então se você praticar mais, o seu produto vai ficar excelente e a sua concorrência não vai ter chance, porque o seu produto é o melhor, o seu produto é o mais bonito e é aí que você alcança mais clientes. Então o mito de que não ganha dinheiro não é verdade. Pode ser um hobby, mas também pode ser sua principal fonte de renda. Então agora, depois da gente ter falado tudo isso, de você ter me conhecido um pouquinho mais, eu fico muito feliz de você estar até agora no meu vídeo. Eu quero ensinar você que está começando a aprender os principais pontos, que é a correntinha, o ponto baixíssimo, ponto baixo, ponto meio alto, ponto alto. Então são 5 pontos que eu vou te ensinar hoje nesse vídeo. Então fica mais um pouquinho que eu quero te ensinar. E outra coisa, agora que a gente já quebrou alguns mitos, vocês já me conhecem mais, eu estou muito feliz de ter vocês todos aqui e eu quero ensinar para vocês. Hoje nós vamos aprender esses 5 principais pontos, mas eu vou estar lançando vários vídeos aqui para vocês poder aprender comigo. Jéssica Silva. Olá, meu nome é Jéssica e hoje eu vou gravar um vídeo para quem está querendo começar a fazer crochê, umas diquinhas assim do que comprar para começar. Então, de começo, eu indico vocês a comprarem agulha de 3,5 milímetros, porque é a agulha que vocês vão mais utilizar. A minha já está bem surradinha, mas eu gosto muito de trabalhar com a 3,5. Outra dica que eu dou é barbante número 6. Não precisa ser esse barroco, tá? Eu gosto muito de trabalhar com barroco porque ele é mais macio. Mas se você quiser estar começando, pode começar com Fial, Cadore ou uma marca aí que você achar mais acessível para você, tá? Mas vou dar uma dica também aqui. Trabalhar com barroco, o trabalho fica muito mais bonito. Mas assim, para você começar a fazer seus testes, podem começar aí com um Fial ou Cadore, que o custo-benefício dele é um pouquinho maior, né? Como você vai estar aprendendo, fazendo correntinhas e tudo mais, ele é um pouco mais barato e a metragem dele é maior. Aqui, sempre, na descrição do produto no novelinho que vocês comprarem, vai estar indicando a agulha para vocês utilizarem. O número 6 começa da 3,5 a 5 milímetros, mas vocês não precisam logo de cara comprar todas essas agulhas. Então, comprem a de 3 milímetros que vocês já vão começar a poder produzir o começo, né, a praticar, né? E é isso aí, então vamos à prática. Para começar, a gente pega então o fio aqui e vamos fazer um nó corrediço.
como que a gente faz esse nó corrediço? Existem duas maneiras que eu sei e que eu aprendi a fazer esse nó. Uma delas é você utilizar a agulha. Você vai fazer esse xizinho aqui, pega o fio e passa entre os dois dedos fazendo esse xizinho. Pega a sua agulha, com o ganchinho virado para baixo, você vai passar nesse fio e nesse aqui e vai enganchar nesse fio de trás. Puxa para cima aqui, fechou. Você tem o seu nó corrediço com essa argolinha pronta. Outra maneira de você fazer esse nó, que é muito fácil também, é assim. Você pode fazer com as suas mãos. Você pega, da mesma maneira você faz o X e com o seu dedo, deixa eu fazer de novo para ele ficar mais espaçado. Com o seu dedo, você vem aqui, passa por dentro, ou dificuldade de gravar e fazer. Passa por dentro desse nozinho, desse lacinho aqui e puxa, formando o nó corrediço. Aí você faz da maneira que você achar mais fácil. Então agora a gente vai começar fazendo as nossas correntinhas. Que não é só quando você está aprendendo que você vai utilizar as correntinhas. A correntinha é algo que você vai fazer praticamente em todo o trabalho. Se não, em todos, né? Então você vai colocar a sua agulha aqui. Eu faço da seguinte maneira, mas você também pode fazer do jeito que se sentir mais confortável. Eu passo o fio aqui, deixo o dedo do meio livre, passo por cima desse aqui e por baixo do dedo mindinho lá. Então a linha fica assim entre meus dedos, que é a forma que eu encontrei que eu me sinto mais confortável. Outra coisa, eu pego a agulha desse jeito, tem algumas artesãs que pegam assim. Eu me sinto mais confortável pegando dessa forma, que é a forma que eu seguro caneta, lápis. Então a gente está aqui com uma laçada na nossa agulha. Para a gente dar início às nossas correntinhas, nós vamos começar. Agulha na mão aqui, passa por baixo, laça o fio e puxa para o centro daquela laçadinha que a gente tinha inicial. E é isso, essa é a correntinha. Passa a agulha por baixo, laça o fio e puxa para o centro. Passa por baixo, laça o fio, puxa para o centro. Laça, puxa para o centro. Laça e puxa para o centro. Laça, puxa para o centro. Vou subir mais algumas aqui para a gente poder fazer o nosso ponto baixo. E assim ficam as correntinhas. É simples, mas façam bem devagar que vocês vão aprendendo. As primeiras, gente, elas saem bem tortinhas, de tamanhos diferentes, mas não se preocupe, que aqui você vai praticando, até as minhas não ficam perfeitas ainda, tá? Você vai praticando e elas vão melhorando com o tempo. Agora a gente vai fazer o ponto baixo. Eu vou fazer mais uma correntinha aqui para fazer a vez de um ponto baixo, a gente chama assim. Agora, para dar sequência, eu venho aqui nós temos um, eu venho aqui na próxima argolinha daquelas correntinhas que a gente fez. Deixa eu começar de novo a fazer devagar, como a gente... Para ensinar é difícil também, tem que fazer mais devagarzinho. Estamos aqui com uma laçada na agulha, venho aqui, pulo aquela correntinha que a gente fez para subir, venho aqui na segunda correntinha, coloco a agulha no meinho da correntinha e vamos lá. Laço o fio, puxo para o meio dessa correntinha e assim a gente fica com duas laçadas. Laço novamente o fio e passo por essas duas laçadas. Esse é o nosso ponto baixo. Vamos dar sequência. Pegamos aqui na próxima correntinha, colocamos a agulha no meinho, laçamos o fio, puxamos, ficamos com duas laçadas na agulha, laço o fio novamente e puxa de uma vez para passar as duas laçadas. Coloco a agulha aqui no meinho, laço o fio, puxo e ficamos com duas laçadas, laço o fio,
puxo pelo meio das duas. E assim a gente vai seguindo, passa pelo meio da correntinha de baixo que a gente fez, puxo, ponto baixo. Introduzo na correntinha, laço o fio, puxo, duas laçadas, puxo de novo, ponto baixo. E assim a gente vai seguindo. Eu vou seguir aqui, tá? Se vocês não conseguiram entender, volta o vídeo e vão fazendo devagarzinho, que dá certo. Que eu quero subir agora com o ponto meio alto. Esse é o ponto que a gente está fazendo, é o ponto baixo. E agora o próximo ponto que a gente vai aprender é o ponto meio alto. Cheguei aqui no final das minhas correntinhas. E o trabalho ele vai dando uma enroladinha, aí vocês vão ajeitando. É assim mesmo, tá? Para fazer o ponto meio alto agora, a gente vai voltar aqui. Como que a gente vai fazer? Eu subo duas correntinhas, que é o tamanho do meu ponto meio alto. Viro o meu trabalho. Agora, antes da gente colocar a nossa agulha aqui na carreira anterior, nós vamos começar laçando o nosso fio. Vamos lá. Pega aqui a agulha que a gente subiu, viramos o trabalho, laça o fio na agulha e vem aqui na correntinha da carreira anterior, na cabecinha do ponto da carreira anterior e deixa eu ver se vocês vão estar conseguindo enxergar bem. E coloca aqui nessas duas laçadinhas aqui da carreira anterior. E a gente vai fazer o quê? Puxar aqui esse fio, ficando com 3 laçadas na agulha. Laço o fio novamente e puxo de uma vez. Laço o fio, vem aqui no ponto da carreira anterior, pega as duas laçadinhas dele, laça o fio na agulha, puxa, ficamos com 3 laçadas e puxa de uma vez. Laça o fio na agulha, viemos aqui no ponto da carreira anterior, laça o fio na agulha de novo, puxa, 3 laçadas, puxa o fio de uma vez. Laça o fio, vem aqui na carreira anterior, laça aqui por baixo, 3 laçadas e puxa. Esse é o nosso ponto meio alto. Vou acelerar aqui um pouquinho para a gente aprender agora o ponto alto. Para fazer o meu ponto alto, eu vou subir aqui 3 correntinhas para fazer o tamanho do meu ponto alto. Vou laçar a minha agulha novamente, venho aqui no próximo, na cabecinha aqui do meu, da carreira anterior, do meu ponto da carreira anterior, introduzo aqui, pego aqui por trás, laço o fio, venho para frente com ele, fico com 3 laçadas. O ponto meio alto a gente também fica com 3 laçadas. A diferença está aqui, que a gente vai laçar o fio, ao invés de passar as 3 laçadinhas de uma vez, a gente vai passar 2, ficamos com 2, laço o fio de novo, ficamos com 2 e passa de uma vez. Laço o fio aqui, vem no próximo pontinho, coloca a sua agulha, pega aqui por trás o fio, passa 3 laçadas, laço o fio, passa 2, ficamos com 2, laço o fio e passa essas 2 de uma vez. Esse é o nosso ponto alto. Laço o fio, coloco aqui no buraquinho do ponto da carreira anterior, laço o fio aqui atrás, puxo para frente, 3 laçadas, passa 2, passa 2. Laço o fio, venho aqui no ponto da carreira anterior, laço o fio, puxo, 2 laçadas, 3 laçadas, desculpa,
laço o fio, passo duas, fico com duas, laço o fio, passo essas duas. Esse é o nosso ponto alto. Vou fazendo aqui até chegar ao final, que eu quero mostrar para vocês o ponto baixíssimo que normalmente a gente utiliza para findar as nossas peças, né? Para fazer o fim delas, o nozinho. E também, às vezes, a gente utiliza ele para fazer acabamentos, para deixar a peça mais retinha. Assim, então, ficamos com o ponto, a correntinha, que ficou aqui a correntinha, nosso primeiro pontinho, o ponto baixo na segunda carreira, o ponto baixo na segunda carreira, ponto meio alto aqui na terceira carreira e o ponto alto na última carreira. Então, agora, eu vou virar meu trabalho aqui para fazer o ponto baixíssimo, para vocês verem como ele é simples. Para fazer o nosso ponto baixo, a gente vai vir aqui nas laçadinhas, nas duas laçadinhas da carreira anterior, laça o fio e a gente vai passar direto pela laçadinha aqui. Coloca a agulha sem laçar o fio, puxa aqui por trás, laçando ele, e ao invés de você laçar aqui, você vai passar direto. Coloca aqui, laça ele e vem direto. Passa aqui, laça ele e vem direto. Esse é o nosso ponto baixíssimo, utilizado então aí para fazer acabamentos. E ele fica estilo as correntinhas, né? Esse aqui, quando vocês forem fazer, tem que cuidar para não apertar muito. Mas isso aí, gente, é quando vocês vão começar a pegar o jeito, tá? Uma dica que eu dou muito importante é que vocês contem os pontos, para não ficar, para o trabalho não acabar ficando torto. Então, essa foi a nossa dica de hoje de como você pode começar no crochê com apenas um fio e uma agulha.